Sabe quando eu fiz uma reunião com aquele prêmio Nobel da Nigéria? E aquele escritor, ele tem 91 anos de idade. 91. Eu fiquei impressionado com a agilidade física dele, com 91 anos de idade. E o cabelo dele parece algodão doce. Eu levantei, pedi licença para ele para puxar o cabelo dele, para ver como é que o cara faz um negócio daquele. Sabe um capucho de algodão? Eu falei, vou fazer no meu também. Aí levantei para ver o dele. O que me impressionou é um cara com 91 anos, com a agilidade dele. A agilidade mental e a agilidade física. Tem apenas 11 filhos, sabe? Aí eles estão discutindo um negócio bonito, que é sair do ponto de chegada dos escravos no Brasil e retornar para vários países de onde partiu os escravos do Brasil. É uma viagem de navio que vai começar, acho que em junho do ano que vem, para ver se eles fazem essa pesquisa, sabe, de retorno ao continente africano. Depois eu vou me inteirar e passar para vocês, sabe, a epopeia que um homem de 91 anos pretende fazer. Bem, companheiros ministros, companheiras ministras, companheiros da imprensa, companheiros liderados pelo Stucker, que é o chefe supremo dos fotógrafos, dos câmaras e dos jornalistas. Essa vai ser uma reunião mais especial e uma reunião mais curta. Ela vai ter poucos ministros falando. É uma reunião, depois eu sei que o companheiro Alckmin vai fazer uma viagem muito importante, eu considero uma grande viagem para o México, a pedido da presidenta Cláudia, aceitando um oferecimento meu, depois da taxação dos Estados Unidos. Eu conversei com a Cláudia e disse para ela que eu ia mandar o meu vice-presidente da República e alguns ministros e empresários para que a gente possa descobrir o potencial de relação que tem entre México e Brasil. Então, isso vai ser uma viagem muito importante e eu estou muito certo, Alckmin, que será uma viagem de sucesso. E eu pretendo terminar essa reunião antes do almoço, para que cada um almoçar, sabe, com quem tinha combinado de almoçar. Nós estamos vivendo um momento, eu diria, histórico importante, porque é um momento de desafio para nós. Todo mundo sabe o que tem acontecido a nível internacional, todo mundo tem acompanhado há longo tempo a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. E todo mundo sabe que essa guerra está para chegar no final. Ou seja, eu acho que tanto o presidente Putin quanto o presidente Zelensky já sabem o limite de onde vai essa guerra. A Europa já sabe o limite, o Trump já sabe o limite. Então, eu acho que estão apenas aguardando o momento que eles tenham coragem de anunciar o fim dessa guerra. Na verdade, eu acho que a preocupação maior de todos eles agora é quem vai ficar com a dívida da guerra. Quem vai ficar com a dívida da guerra? Porque alguém vai ter que tentar ajudar a recuperar a Ucrânia, alguém vai ter que tentar se rearmar outra vez. A União Europeia aprovou 800 bilhões de euros, sabe, de rearmamento de todos os países da União Europeia, quando a gente estaria precisando de dinheiro para acabar com a fome ou para, quem sabe, manter as florestas em pé, já que a gente vai ter a COP30 em Belém. Depois nós temos a continuidade do genocídio na faixa de Gaza, sabe, que não para, todo dia tem uma novidade, todo dia mais gente morre, todo dia crianças que estão com fome aparecem na mídia, crianças totalmente esqueléticas, sabe, atrás de comida, e são assassinadas como se estivessem em guerra. São assassinadas como se fosse do Hamas. E vocês percebem que a fragilidade do mundo é tão grande, a fragilidade da governança global é que ninguém toma atitude. Ou seja, é por isso que nós estamos há muito tempo reivindicando essa questão de mudança na governança da ONU, para que tenha alguém que tenha interferência de parar com um genocídio como esse, de parar com uma guerra, de evitar uma guerra, coisa que nós não temos hoje. É por isso que nós vamos continuar brigando para que a governança mundial seja repensada, fortalecida, com a entrada de muitos outros membros. E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro.
Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs é um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, na nossa floresta, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad, aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos. De ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro. E depois uma coisa importante, companheira Gleice, que eu acho, é que o Congresso Nacional precisava começar a discutir. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Eu não estou com ela aqui porque esqueci de trazer. Mas é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Isso é inexplicável. Nós vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, seja respeitado. Não é possível, eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a desfaçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria, ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Isso não é aceitável e é importante que cada ministro, nas falas que fizerem daqui para frente, façam questão de retratar a soberania desse país. Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo e ofensas, petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado, com o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer, esse país democrático e soberano, republicano, que é o que nós aprendemos a construir. Dito isso, depois eu vou falar outra vez. Aí eu vou falar diretamente para os ministros. Eu queria passar a palavra para o companheiro Alckmin, que, muito tranquilo, de forma soberana, vai falar aqui uns 10 ou 15 minutos para nós sobre a situação do nosso desenvolvimento e crescimento no Brasil. Presidente Lula, colegas ministras, ministros, rigorosamente aqui no horário, presidente, não vou usar os 10 minutos, vão ser 9, cronometrando aqui. Mas começar dizendo como eu tirei o boné, porque eu acredito que é dos carecas que elas gostam mais, né? Mas primeiro, duas boas notícias. Aí o presidente Lula lançou ontem o programa Para Bens e Capital.
Então, 10 bilhões do BNDES, 2 bilhões da FINEP, Luciana. E, Haddad, 10 bilhões do BNDES. Então, são 12 bilhões com juros menor, vão variar entre 8% e 10%, para bens de capital. Renovar, presidente, o parque industrial brasileiro, máquinas, equipamentos. As máquinas estão com 15 anos, 14 anos em média. E a depreciação estava levando 15 anos para depreciar uma máquina. O presidente Lula lançou depreciação acelerada, deprecia em 2 anos. E agora financia 12 bilhões para a renovação do parque industrial brasileiro, ganho de competitividade, redução de custos e melhor produtividade. Segunda boa notícia é o carro sustentável. O presidente Lula lançou o IPI 0 para aquele carro de entrada. O que é o carro? E está um sucesso. Está vendendo quase 17%. Eu tenho fim de semana visitado concessionária de automóvel lotado. Então, o que é o carro sustentável? É um carro que 80% ele é reciclável, reciclabilidade dele, não emite mais que 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado, então ele polui menos, ele é flex e é o carro 1.0. 5 montadoras já se credenciaram e estão vendendo. A Volkswagen, o Polo, a General Motors, o Onix, a Renault, o Kwid, a Hyundai, o HB20, e a Fiat Stellantis, 2, o Argus e o Onix, Mob. Então, são 6. Tem carros sendo vendidos a R$63 mil. O IPI veio para 0, a montadora dá desconto, a concessionária dá desconto, o marco de garantia que o Congresso votou a lei ajuda a melhorar o spread e aumentar a oferta de crédito. Então, sucesso absoluto aí do carro sustentável. Importância social, pessoas de menor renda poder ter acesso a um carro novo. Importância econômica, emprego, indústria crescendo, concessionária vendendo, e importância ambiental. Depois, 1 minuto, presidente, sobre a questão das tarifas. O último número que nós temos é 41,3% estão excluídos da tarifa de 40%. Então, são produtos que foram excluídos. Avião, suco de laranja, ferro-liga, então 41% excluído. 23,2% na chamada seção 232. É uma seção que nós estamos com o mundo inteiro juntos. Aço, alumínio e cobre. É 50%, mas para o mundo inteiro. Não perdemos competitividade. Automóvel e autopeças, 25%, mas é para o mundo inteiro. Então, não é só para nós. Aí temos realmente 35,6%, que injustificadamente nós temos 10 mais 40%, o que dá os 50% do tarifaço. Aí tem alimentos como café, carne, pescado, fruta, indústria, a indústria é muito, máquinas, equipamentos é mais afetada. A semana passada tivemos uma notícia boa, porque o Departamento de Comércio falou, olha, o que tiver aço dentro dele, o que tiver alumínio dentro dele, passa para a seção 232. Então, uma máquina, uma motocicleta, um equipamento, à medida que esse conteúdo de aço ou de alumínio passa para 232, nós ficamos igual ao restante. Isso nós contamos, deu 2,6 bilhões de dólares, o que equivale a 6,4% das nossas vendas para os Estados Unidos. No ano passado foram de 40,4 bilhões de dólares. É totalmente injustificado, porque dos 20 países do G20, só 3 os Estados Unidos têm superávit. Brasil, Reino Unido e Austrália. E este ano, a nossa exportação para os Estados Unidos cresceu 4,2%. A deles, para nós, 12,6%. Então, é uma coisa totalmente fora dos parâmetros. O presidente Lula tem orientado diálogo permanente, soberania
Brasil não abre mão da sua soberania, Estado de Direito, separação dos poderes, que é a peça basilar do Estado de Direito, e, ao mesmo tempo, negociação e diálogo para a gente corrigir essa absoluta distorção da política regulatória. E aí foi lançado o Plano Brasil Mais Soberano, crédito, então são 30 bilhões mais 10 do BNDES, 40 bilhões, com juros mais baixos, fundo garantidor, fundo FGO, FGI, FGCE, fundo garantidor, drawback prorrogado. Drawback é um sistema, eu tenho uma empresa e exporto, então eu entro no modelo que tudo que eu comprar para exportar eu não pago imposto, porque exportação não paga imposto, tem imunidade tributária. Mas eu frustrei a exportação, então tem mais um ano para exportar, não vai ter multa nem precisar pagar o imposto. Ganha um ano a mais para poder cumprir o drawback. Prorrogou o drawback um ano. Reintegra, que estava mais França para pequena empresa, agora as empresas que exportam para os Estados Unidos ampliou para pequena, média e grande. Então ela vai ter 3% de crédito para poder abrir novos mercados. Então, drawback, reintegra, crédito, fundo garantidor e buscar novos mercados. E aí estamos indo daqui a pouquinho para o México, a Simone Tebet vai conosco, a ministra, o ministro Fávaro também, e tem possibilidades na área agrícola, biocombustível, avião, energia, industrial, enfim, um conjunto aí de encontros, estão indo quase 100 empresários brasileiros também nesse grupo. Mas destacar aqui a injustificada medida americana, extremamente injusta, e a disposição do presidente Lula do diálogo permanente para a gente corrigir essa questão. Enquanto isso, medida focada, pontual, temporária, de apoio às empresas e preservação do emprego. Obrigado. Aqui, Rui, antes de passar a palavra para você, eu queria dizer ao companheiro Lewandowski da minha solidariedade e da solidariedade do governo a você por conta do jet responsável dos Estados Unidos de caçar o teu visto. Na verdade, eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade. Eu acho que é vergonhoso para eles e não para você. Você deve ter orgulho de saber o que você fez, que fez com que os caras tivessem tanto ódio do Brasil, que chegasse a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira. Então, minha solidariedade, Lewandowski. Rui Costa. Bom dia, presidente. Bom dia, vice-presidente Alckmin. Saudar a todos os ministros, ministra. Iniciar, desde já, agradecendo. E aqui nós apresentaremos algumas lâminas, apenas para ilustrar um esforço de cada uma das ministras e cada um dos ministros, de suas equipes, para, em 2 anos e 8 meses, apresentar, eu diria, uma grande reviravolta que estamos fazendo no Brasil, ao Globo de Sidônio, dando a volta por cima. Bota a apresentação aí na tela, por favor. Nós fizemos, pode passar, um roteiro, que aqui tem os pontos que nós vamos abordar, próximo, e só destacando, o presidente se referiu na sua fala, a reunião de hoje será um pouco diferente das anteriores, onde nós fizemos uma fala de cada um dos ministros, e o presidente optou por separar as reuniões. Essa vai ser uma reunião mais geral, e faremos, conforme esse cronograma aí, reuniões específicas por setores, onde, ao invés de uma fala mais curta de cada ministro, nós poderemos aprofundar em cada tema. Então, terá uma reunião de infraestrutura, uma de desenvolvimento. O social será dividido em 2 grupos, social 1 e 2, conforme está na tela, e o institucional. Então, o gabinete, a partir de hoje, já vai definir o calendário, e nós iremos, portanto, nessas reuniões,
cada ministro fará a sua apresentação mais detalhada, com mais slides, mostrando todo o seu trabalho. E aqui, portanto, desde já, eu sei que muitos desejariam ter mais lâminas aqui expostas, mas para a gente cumprir o tempo, nós apenas vamos fazer um panorama dos ministérios e das ações nesses 2 anos. Pode passar? Então, aqui nós vamos abordar primeiro os desafios que eu acho que estão colocados para nós nesse período, onde nós estamos programando um foco nas ações e anúncios já realizados, em especial naquilo que mais toca o coração, a alma e o cuidado com as pessoas. E é importante que nós possamos destacar as entregas, dando capilaridade a esta comunicação e a essas entregas com a presença, seja física, seja virtual, seja através de entrevistas dos ministros e dos técnicos nos estados. Então, aumentar a presença nossa nos estados, e importante sempre aquilo que, didaticamente, as pessoas mais conseguem entender, quando você compara o antes e o depois, como estava e como está. Isso é muito didático, é importante que a gente possa comparar, porque em todos os itens, sem exceção, nós vamos ter resultados muito mais positivos. Vamos lá? O Brasil dando a volta por cima, e aqui a gente destaca o Brasil sem fome. E a gente pode comemorar 2 anos e 8 meses do retorno do presidente Lula, do nosso governo. Esse é um trabalho coletivo do conjunto dos ministérios, e cada um pode dizer que tem uma gotinha nesse oceano de ações que resultaram em retirar o Brasil do mapa da fome e alcançar menores índices da história de pobreza e de extrema pobreza, e reduzir as desigualdades, portanto, ao menor nível desde 2012. E haveremos de chegar até o ano que vem com índices ainda menores do que alcançamos esse ano, que equivale aos de 2012. Na saúde, aqui o ministro Padilha, que sucedeu a ministra Nízia. Presidente, aqui é um marco muito relevante do seu governo. Mais de 14 milhões de procedimentos foram realizados no ano passado. Isso significa, presidente, 37% de aumento em relação a 2022, com certeza, ao finalizar esse ano, Padilha terá ainda números muito mais robustos para apresentar, porque o senhor acrescentou ao que vinha sendo feito até o ano passado, o programa agora tem mais especialistas, que inclui a realização de exames e serviços e cirurgias em rede de filantrópicas e hospitais privados, através do pagamento feito com dívidas que esses entes tinham com a União. Então, já começamos nesse novo programa com mutirão, aí está exemplificado nas universidades, já com 12 mil mutirões, nos primeiros mutirões nas universidades federais, e 14 mil nas áreas indígenas. E aqui é importante que os ministros possam ter esse dado. Presidente, muitos estados e municípios apresentavam à União, o SUS é tripartite, propostas para colocar serviços em funcionamento, um OBS, um CAPS, um hospital, um tratamento de câncer, um serviço de hemodinâmica, e a União, durante o governo anterior, simplesmente não credenciava, não habilitava o serviço. E, portanto, ao não habilitar, a União não dava a sua contraparte ao serviço. Ou esse serviço não iniciava, ou o município e o Estado tinham que arcar sozinho com esse esforço de melhorar o atendimento das pessoas. E o senhor habilitou 16.744 novos leitos de saúde e hospitalares desse país. 4.000 de UTIs e 2.392 novos serviços habilitados. Então, esse é um dado que é importante a gente comparar, porque é a afirmação do SUS e do Pacto Federativo de respeito aos estados e municípios que ampliam os seus serviços. Energia de graça para 60 milhões de brasileiros, que já está em vigor, e a partir de janeiro de 2025 isso será ampliado com desconto para quem ganha entre meio e um salário mínimo, e esse número, portanto, alcançará 55 milhões de pessoas. Isso aqui para quem tem conta até 80 kW e ganha até meio salário mínimo de renda per capita e está isento da sua conta de energia. E
provavelmente na próxima semana, o gabinete está definindo a data exata, o presidente irá formalizar e lançar o programa Gás do Povo, que vai beneficiar 15 milhões de famílias e atendendo, portanto, 46 milhões de brasileiros, garantindo que as famílias de baixa renda tenham acesso a um botijão de gás. Isso, além do benefício econômico e financeiro, tem a prevenção de retirar crianças, idosos e pessoas familiares que regularmente vão para o hospital de pronto atendimento de queimados para cuidar de queimaduras ao cozinhar com álcool. Essa realidade nós queremos mudar com esse programa e, portanto, não cuidando apenas da situação financeira, mas cuidando da vida e da saúde de crianças e de pessoas que constantemente são queimadas. Pé de meia, próxima página. 5,6 milhões de jovens desde 2003. E aí todos conhecem o programa, R$ 200 para o aluno estudar, mais 1.000 no final do ano, e ao longo de 3 anos são 3.000 se ele concluir o seu ensino. Isso tem resultado, presidente, redução da desistência dos estudos, tem significado aumento das inscrições do Enem e, portanto, os resultados já são extremamente positivos do pé de meia do ministro Camilo e toda a sua equipe. Aumento da escola em tempo integral, que se soma ao conceito do pé de meia, onde o aluno fica 2 turnos na escola. Aumentamos 1,4 milhões de matrículas e estamos projetados, portanto, para mais 1 milhão previsto para esse ano. E chegaremos a 2,4 milhões de novas matrículas em tempo integral, isso associado também ao apoio e incremento de novas escolas e novas salas de aula. Novas creches. Presidente, foram 3.684 novas creches que nós entregaremos no seu governo. 2.000, presidente, estavam paralisadas quando o senhor entrou no governo. As creches estavam paralisadas, 2.000. Obras que o presidente retomou com a votação do Congresso Nacional do projeto que autoriza a atualização dos valores. Essas creches e escolas, portanto, serão entregues, várias já foram entregues, presidente, dessas 2.000, outras serão entregues até o final do seu governo, sejam novas, sejam retomadas. Crédito do trabalhador. Aqui, uma construção do Ministério da Fazenda, do Ministério do Trabalho, do seu governo, onde abre a possibilidade de trabalhadores que pagavam 8%, 9%, 10%, 15% de juros por mês, de diversas formas de contratos formais ou não formais de empréstimos, são hoje beneficiados com 4 milhões de trabalhadores tendo acesso a essa carteira de empréstimo com juros infinitamente menores do que eles pagavam, e 60% desses trabalhadores ganham até 4 salários mínimos. Portanto, é o cuidado com as pessoas, com o orçamento familiar e com a capacidade de compra do trabalhador. Pode passar. E aqui, de novo, mais um resultado histórico que nós temos que comemorar: a menor taxa de desemprego da história do Brasil, o maior volume de pessoas ocupadas, aqui pessoas com carteira assinada ou que não têm carteira assinada, mas são autônomos e estão trabalhando, é o maior número, 102 milhões de brasileiros. Pode passar. Crescimento recorde do rendimento do trabalho. Também a maior renda média do trabalhador. O salário real cresceu 9% nos 2 últimos anos. Isso repercute na manutenção do crescimento do PIB e crescimento da economia do Brasil. Pode passar. Redução acentuada da pobreza e da extrema pobreza. O gráfico fala por si só. A partir de 2023, 2024, 2025, nós continuaremos, com certeza, colhendo frutos de crescimento com redução de desigualdade. Pode passar. Eu vejo aqui cuidado com o campo, com o meio ambiente e com o clima. É evidente que o material específico, aqui na mesa, o MDA distribuiu um material belíssimo, detalhado aqui. Cada um, com certeza, produzirá um material ainda mais rico em informações, mas, como eu disse aqui, a ideia é só dar um panorama. Abertura de 400 novos mercados para 249 produtos em 72 países. Resultado
em 1,7 bilhões adicionais nas exportações agropecuárias do Brasil. Então, um resultado extraordinário, presidente, fruto de muito diálogo, do seu prestígio pessoal internacional e da nova inserção do Brasil nas relações internacionais. Maior plano safra da história, seja para o agronegócio, seja para a agricultura familiar. Retomada da reforma agrária, também a patamares anteriores do seu primeiro e segundo mandato. Reconstrução do Rio Grande do Sul, e aqui eu acho que é importante frisar, nunca na história desse país, nenhum estado brasileiro foi tratado como o Rio Grande do Sul foi tratado diante dessa tragédia. Lá, presidente, estão executados ou em execução um total de 109 bilhões de reais. É do presidente da República com o Estado brasileiro que sofreu naquele período. E o resultado é forte crescimento e retomada da economia gaúcha, inclusive acima da média da economia brasileira. Acordo histórico que se arrastava do Rio Doce para reparar as famílias que tiveram seus prejuízos, sejam de vidas, de casas, de bens, do meio ambiente, e esse acordo está sendo executado aí por vários ministérios. Pode passar. Aqui, saudar, parabenizar a ministra Marina, toda a sua equipe, a determinação do presidente da República de crescimento e desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, com redução do desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Mais uma vez, presidente, o gráfico desse ano acentuará, e do ano que vem, com certeza, a prioridade do governo, que é respeito ao meio ambiente, cumprimento da legislação brasileira e redução do desmatamento. Pode passar. Um trabalho, pode passar. Isso inclui um investimento forte. A ministra Marina, recentemente, junto com o BNDES, com governadores, entregou e entregará, presidente, equipamentos, materiais e capacitação técnica, treinamento para as equipes para combater e prevenir e atuar imediatamente nos focos de incêndio. Todos sabem que o foco de incêndio, quando você atua num primeiro momento, você evita uma grande tragédia, e aí a equipe da ministra Marina, junto com o Fundo do Meio Ambiente, está cuidando de apoiar estados e municípios, seja na capacitação pessoal, seja na estruturação de equipamentos. Pode passar? Aqui, cuidando da democracia do Estado de soberania. O vice-presidente Alckmin já fez um relato, mas nós estamos fortemente ajudando na abertura, e eu vou simplificar aqui a apresentação, de novos mercados, novas parcerias, intensificando o diálogo com a China, com a Ásia, com a Europa, com o mundo árabe, para que o Brasil diversifique ainda mais suas exportações e diminua sua exposição às intempéries americanas. Cuidando dos investimentos, pode passar. Retomada da indústria, segundo maior crescimento dos últimos 10 anos, presidente. O vice-presidente Alckmin já destacou o crédito da indústria 4.0, a nova indústria, o Mover, depreciação acelerada, o REIC para a indústria química, petroquímica, crédito do BNDES, que volta a investir, fazer parceria com a iniciativa privada, e o Brasil, pode passar. E esse gráfico, a imprensa está aí registrando o forte crescimento do investimento, da formação bruta de capital e do investimento brasileiro, o que mostra que, apesar da taxa de juros de 15%, o Brasil mostra, presidente, sua resiliência, sua força, a determinação dos empresários, a coragem e a determinação do presidente da República de, através dos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal, continuar acreditando no Brasil e apoiando quem tem coragem de investir. Isso aqui é investimento para gerar emprego e melhores condições de vida para as pessoas. Pode passar? Nós vamos ao PAC aqui, presidente. O PAC, como um todo, representa 1,7 bilhão de reais. Desculpe, 1,7 trilhão de reais. Nós fizemos um recorte apenas para 2026, porque um investimento no navio vai chegar em 2027, uma barragem pode concluir em 27, embora tenha começado esse ano ou ano passado. Então, nós fizemos um recorte do que está de orçado para 2026, dá 1,3 trilhão. Deste valor, já foi executado, presidente, financeiramente,
818 bilhões de reais. E aqui, para quem fala do PAC, essa é a execução financeira de nossa responsabilidade. Portanto, são 22,4 mil empreendimentos, 61% do previsto para 23 e 26, e 1,7 milhão de unidades habitacionais contratadas. Pode passar. Aqui na moradia, presidente, mais uma vez, mostra a força do seu governo, da sua determinação em construir casa para quem precisa, para quem mora de aluguel, para quem não tem casa para morar. Contratação de 1,7 milhão de moradias. Só relembrando que o seu compromisso, quando assumiu em janeiro de 23, foi de 2 milhões de moradias até dezembro de 26. E nós já chegamos a 1,7 milhão. E a previsão, presidente, portanto, é que, ao final de dezembro de 26, nós possamos chegar perto de 3 milhões de unidades contratadas, ultrapassando a meta em 1 milhão. Daquelas, presidente, 1,38 milhão de moradias já foram entregues, que aqui está a parte de financiamento, e financiamento, inclusive, com subsídio. Então, é considerado entregue quando a pessoa recebe a chave para morar. E essa diferença, portanto, é o que está em obra, de 1,7 para 1,38. 9 milhões de moradias contratadas para a classe média, que foi lançada agora em junho, totalizando contratos, 27 mil contratos em 25. E, nas próximas semanas, também já aprovado pelo presidente, será lançado, o gabinete definirá a data, o lançamento da melhoria habitacional do Minha Casa Minha Vida, com investimento previsto de 30 bilhões de reais para que as pessoas possam fazer melhorias habitacionais em suas casas. Financiamento habitacional com recursos da poupança, presidente, que formalmente não estão no Minha Casa Minha Vida. Então, foram contratados mais 705 mil moradias contratadas e entregues. E até 26, nós teremos mais 150 bilhões investidos nessa modalidade. Pode passar. Cidades sustentáveis e resilientes, presidente. Retomada de 568 empreendimentos que estavam paralisados. 23% já foram concluídos até junho, com previsão de conclusão de mais 20% até o ano que vem. Ao todo, 21,8 bilhões em execução. Novas seleções que foram anunciadas o ano passado e esse ano. Portanto, até 26, 1.104 novos empreendimentos, 24 bilhões estarão em execução. Aqui, nós estamos falando que a maioria dessa execução aqui está sendo feita por estados e municípios. E eu quero destacar aqui, presidente, botei ali em destaque, porque o senhor retomou algo que foi paralisado depois que retiraram a presidenta Dilma, que é o investimento em mobilidade urbana, em metrô e VLT. Seja investimento em financiamento, em PPP, em concessão ou investimento direto. E, portanto, são 187 quilômetros que o governo federal está participando de metrô ou de VLT no Brasil hoje. E, em breve, já fizemos uma apresentação prévia, nós haveremos de fazer o metrô de Pernambuco, que representa um investimento de mais 3 bilhões e mais 71 quilômetros de recuperação para que o povo de Pernambuco tenha a mesma qualidade de metrô que outros estados, exemplo de Fortaleza, da Bahia, de São Paulo e de outros, possam ter a mesma qualidade do metrô. Pode passar. Aqui, presidente, é outra área que o senhor, logo que assumiu, pediu para priorizar. Água para quem precisa, água para todos. Então, essa é uma das melhores áreas em termos de execução física e financeira do PAC. As obras estão andando a todo vapor, sejam de adutoras, de barragens, de canais. Então, são 15 obras concluídas, 103 quilômetros de adutoras, 743 milhões de metros cúbicos de novas barragens. Serão entregues mais 42 obras, 723 quilômetros de sistema de adutora, 380 milhões de metros cúbicos de novas barragens. Além do PISF, que é esse grande sistema que integra os estados do Nordeste, a chamada transposição de São Francisco, o senhor vai entregar um sistema profissional, uma governança, para que não aconteça como o senhor assumiu. Quando o senhor assumiu, as bombas estavam quebradas,
o sistema estava sem funcionar, abandonado, e o senhor retomou não só a manutenção dos sistemas, mas o senhor entregará a contratação com apoio e parceria dos estados para que, inclusive, as empresas estaduais que cobram e distribuem água possam contribuir com a manutenção desse sistema e com o custeio desse sistema, que é um sistema gigantesco, um dos maiores do mundo, para transpor água e distribuir água para a população. Pode passar? Aqui, mais uma vez, o senhor volta a programar, dar as mãos a prefeitos e governadores para levar assistência às famílias. Então, são 2.678 unidades básicas de saúde, muitas já entregues e outras 31 concluídas e 1.747 em obra ou licitação. A previsão, presidente, é que o senhor entregue metade dessas 2.678 até o ano que vem. 10 mil kits de saúde, 100% será entregue até o ano que vem. 800 unidades de odontologia, 100% será entregue até o ano que vem. 10 mil combos de UBS, 100% será entregue até o ano que vem. Pode passar. Dentro das unidades especializadas policlínicas para fazer ressonância, tomografia, endoscopia, colonoscopia, exame do coração e etc., estão em obras. A unidade de parto para preencher vazios assistenciais e cuidado com a mulher em diversas regiões do Brasil. Essas obras, 108 já estão em licitação e a previsão é que o senhor entregue 20% delas ainda no seu mandato. Mas centros especializados como CAPES e outros também já estão em obra. Ao todo, são 401 centros especializados. O senhor deve entregar 35% delas até ano que vem. O SAMU, renovação de toda a frota, o senhor chegará a renovar 100% até ano que vem. E equipamentos de radioterapia e SUS, metade dos 121 equipamentos programados serão entregues até ano que vem. Pode passar? Na educação básica, 5.963 obras de educação, presidente. 2.000 creches, isso aqui são obras que estavam paralisadas. 2.000 creches, que eu já me referi, 2.126 escolas, 1.836 quadras. Essas obras o senhor entregará 53% delas até ano que vem. Das novas seleções, são mais 685 escolas, mais 1.683 creches, e o senhor entregará, no mínimo, 20% delas até ano que vem. E ônibus escolar, que o senhor volta a apoiar os municípios, 100% será entregue até ano que vem. Pode passar? Na educação também, que efetivamente é uma marca do presidente Lula, e nós temos que dizer isso em alto e bom som. Nenhum outro presidente na história do Brasil investiu tanto em educação como o presidente Lula faz. Não só nas universidades, nos cursos técnicos, mas, como eu já demonstrei aqui, na escola de tempo integral e na creche. Aqui, essa página fala, presidente, da retomada do investimento da educação superior. O senhor, no segundo mandato da presidência Dilma, abriram vários campos e várias universidades. Depois que tiraram a presidência Dilma, nenhum outro investimento foi feito para consolidar esses campos. Então, ficaram faltando restaurantes, laboratórios, salas de aula, hospitais universitários, e o senhor retomou com toda a força o investimento para que todos esses campos tenham os equipamentos que eles precisam para concluir. E aqui eu quero ressaltar o trabalho do ministro Camilo, que dialogou intensamente com todos os retores, buscando eleger as prioridades em cada campus, em cada universidade espalhada nesse país. Pode passar? Aqui temos o investimento da ciência e tecnologia, com a volta de grandes investimentos em ciência e tecnologia, aqui tem alguns deles situados, eu vou correr para tentar não afastar demasiadamente do tempo que eu já ultrapassei. Pode passar. Investimento social e inclusivo, retomada também das obras de patrimônio histórico que estavam paralisadas, além de novas seleções de equipamentos para a cultura e da justiça, que é o Céu da Cultura e o Convive, tocado pelo Ministério da Justiça, além dos 500 projetos, e aqui é sucesso absoluto, presidente, os centros comunitários esportivos que já começam a ser entregues, serão mais de 500. Esses equipamentos estão colocados nas comunidades mais vulneráveis desse país. Pode passar? Inclusão digital e conectividade. Estamos trabalhando intensamente para garantir 100% das escolas conectadas com banda larga até ano que vem, além de estender isso para diversas comunidades, levando inclusive cabo submarino na região e cabo sob o leito dos rios na região norte do país. Na indústria de defesa,
Inovação com investimento em fragatas, em submarino, em aviação, em viaturas, e agora estamos planejando aqui com o ministro Zé Múcio uma ampliação robusta dos investimentos na área da defesa. Pode passar. Aqui do ministro Renan, transporte. Há, como o gráfico, o presidente deixa claro, uma forte retomada dos investimentos. Em 2022, aqui, aquele percentual ali é de qualidade das estradas federais. Era 52% quando, em dezembro de 22. Nós já estamos com 76% das rodovias com qualidade considerada boa ou trafegável, contra os 52% que o senhor encontrou. Pode passar. Retomando Juscelino, né, governar e construir estradas. E aqui, presidente, mais uma vez mostra que o senhor tem utilizado diversas ferramentas, como é na mobilidade, com PPP, concessão, na área de rodovias também. O seu governo ficará consolidado na história do Brasil como o governo não só que fez um robusto investimento direto com o orçamento da União, mas fez o maior número de leilões da história desse país para a concessão de rodovias, adotando um novo modelo, que o governo brasileiro não tenta se financiar através do pagamento de pedágio, ou seja, não cobra outorga extorsiva para fazer caixa. Eu sei que a turma, não o Haddad, mas a turma da Fazenda, que gostaria de arrecadar, gostaria de ter taxa sobre isso. Mas aqui o presidente adota um novo modelo de não cobrar outorga para reduzir o preço dos pedágios e ampliar as estradas no país. Pode passar? E aqui, presidente, está outra marca desse seu terceiro mandato. Uma retomada forte, consistente, que haverá de crescer com os novos anúncios que o ministro Renan está planejando das rodovias, das ferrovias nesse país. Um país continental como o nosso não pode sustentar sua economia apenas nas estradas. É preciso ter ferrovia, portos e aeroportos conectados para baixar custo e melhorar a capacidade de competição da economia brasileira, e por isso 2.000 quilômetros de novas ferrovias, 4.000 quilômetros em concessões de 5 ferrovias, e novo planejamento será apresentado ao senhor em breve pelo ministro Renan, que é evidente para ser consolidado, iniciado ainda no seu mandato, mas consolidado no próximo mandato. Vamos lá. Aeroportos e portos, aqui o ministro Silvio também um número robusto de aeroportos regionais, são 31 obras, 9 concluídas, 8 projetos serão entregues até ano que vem, mais concessões também constituindo esse investimento. Pode passar? Portos, também aqui, presidente, 20 bilhões de investimento em portos. O senhor pode comemorar o maior número da história desse país de investimento portuário, a maior parte, portanto, feito pela iniciativa privada, através de um planejamento de outorga, e a nova concessão agora, um novo leilão, que deve também representar um investimento muito robusto lá em Santos, o STS10, que é um leilão muito concorrido, que ocorrerá em breve. Na área da energia, o ministro Alexandre Silveira está aqui, os números são ainda mais significativos, presidente. Nós temos, em relação, se a gente comparar 23 e 25, com o período anterior, o senhor está realizando o dobro do investimento em linhas de transmissão. E em quilômetros de linhas, fazendo 65% a mais de linhas de transmissão nesse país para trazer segurança energética. Pode passar. E transição e segurança energética também estão significados nesse quadro, com investimentos também que entram para consolidar um marco histórico de investimentos em energias renováveis, e agora com os novos leilões que serão feitos de novas aberturas para PCHs e outras formas de investimento ainda serão feitos esse ano, o que vai ampliar de forma robusta esse número aqui apresentado. Pode passar. E aqui são números que a presidenta Magna, com certeza, se orgulharia de estar apresentando. Os gráficos falam por si só, eu não vou ficar aqui retorcendo números para cansar mais vocês, mas os gráficos falam fortemente da prioridade que o presidente Lula pediu à presidente Magna para investir fortemente na capacidade de produção da Petrobras e nas parcerias que a Petrobras tem com outras empresas privadas e, portanto, a produção de petróleo será 75% maior do que em 22 e 120% superior a 2022, quando chegar o ano que vem. Pode passar? A capacidade instalada de refino também cresce, e agora
estamos discutindo com a Petrobras, inclusive, um novo patamar de investimento para o gás. E finalizo, presidente, com a última lâmina, pedindo desculpas já pela ultrapassagem do tempo, mas mostrar a execução orçamentária financeira dos ministérios para esse ano na parte de investimento. E o senhor pode olhar que aqui a grande maioria dos ministérios estão com patamares muito robustos, dado as limitações orçamentárias e os contingenciamentos que nós fizemos, os números são muito robustos. E agora, com a última liberação que foi feita, esses números devem alcançar, já no mês de setembro e outubro, patamares próximos a 100%, a mais de 90% do empenho, não do pagamento, mas do empenho orçamentário, o que prova que a turma está afiada, está executando, está no ritmo acelerado, e o seu governo, graças a Deus, vai mostrando para que veio, apresentando o centro do cuidado com as pessoas, da geração de emprego e desenvolvimento. Obrigado, presidente. Agora, Stucker, agradeço à imprensa por mim. Um beijo no coração de cada jornalista, homem e mulher. Esse cara com esse canhão aí na frente não pode estar com boa intenção. Quer uma foto com a máquina, o cara traz um canhão para tirar foto aqui. Obrigado pela presença de vocês.